Olá pessoal, estamos aqui iniciando mais uma aula, né? Hoje estamos na nossa última etapa, né, da unidade 2 do volume 2, que é o quê? O tema 3, a elaboração de uma carta argumentativa de leitor. Sou a professora Edsavana Torres e estamos iniciando aqui a nossa disciplina, tá bom? Que é a continuação lá daquele ponto que nós trabalhamos na aula passada sobre a carta, que eu detalhei um pouco sobre o que é carta, e depois entrei no diálogo sobre carta argumentativa. Vou fazer só uma breve revisãozinha da aula passada. A professora falou que nós devemos ter uma questão de muita compreensão na hora de formos publicar, de entregar a nossa carta a uma empresa, como uma revista, uma TV. Por quê? Porque nós devemos buscar os fatos, né? Porque a carta lá argumentativa, ela requer isso, fatos, informações. E o que foi que eu falei para vocês na aula passada foi que a carta argumentativa, ela entra na função da linguagem chamada referencial, ou chamada também de denotativa, que significa a questão literal, real, algo que se pode ser comprovado. E acima de tudo, a carta argumentativa, ela é informação. Nós buscamos um tema, trabalhamos sobre aquele tema, pesquisamos aquele tema, trabalhamos, publicamos, mandamos, antes de ser publicada, passa pelo editor. O editor vai ver se aquela carta está seguindo os requisitos daquela empresa para poder ser publicada. Se não, ele vai ter que fazer uma diminuição. Às vezes colocamos coisas que não é necessário naquele momento ali dentro da carta. Então, o que é que acontece? Devemos retirar e tentar encaixá-la com outras partes. Que outras partes, professora? Aquelas a gente tentando fazer a ligação, né? Vamos buscar termos de coesão. Quais são os termos conectivos, né? Que fazem as conexões? A conjunção, a preposição. Então, podemos utilizar esses termos, retirar partes e colocarmos termos conectivos, tá? O nome já diz, conectivos vem de conexão. A conjunção e a preposição, elas fazem essa ligação entre as orações. Só que a conjunção, ela tem o poder de ligar termos maiores. Que termos maiores são esses, professora? Orações. Tá bom? O que é uma oração? Para ser uma oração é necessário ter pelo menos um verbo, que é chamado de período simples. Um exemplo: Ana está doente. Isto é uma oração. Nós temos um verbo. Que verbo é esse? Está. Agora, quando eu digo silêncio, isso aqui se torna uma frase, né? Tem significado. Você entende o que é? É um texto, você entende, né? Ficar em silêncio. Mas as orações, né? Elas requerem essa conectividade, essa conexão entre uma oração a outra, que nós iremos chamar de período composto, quando uma frase possui mais de... Quando uma oração ela é composta, possui mais de um verbo. Então, pessoal, é de suma importância ter essa ligação entre os termos. A preposição, ela já requer orações menores, tá? Na verdade, as preposições, ela faz ligações mais entre palavras. A preposição, ela é mais delicada, vamos colocar assim. A oração não. A oração, ela pega termos muito grandes, como orações coordenadas, orações subordinadas, em termos bem maiores, orações bem maiores. Nós vimos também na nossa aula os caracteres, lembram lá dos caracteres? Vai depender de cada empresa, que vai envolver e disponibilizar quantos caracteres tem que ter naquela publicação. Às vezes algumas empresas, vou disponibilizar um espaço pequeno aqui no meu jornal para publicar essa carta argumentativa desse determinado autor. Então, eu só quero 100 caracteres, 100 palavrinhas ali com pontuações e tudo, bem resumidamente.
Então, tem essa questão. A empresa disponibilizou uma parte bem grande na minha revista para eu poder publicar essa minha carta argumentativa. Então, ela disponibilizou já em mais de 1000 caracteres. Então, entra essas questões aí, que nós vimos na nossa aula passada. Nessa aula de hoje, nós iremos trabalhar a elaboração de uma carta argumentativa de leitor, tá? Que vai entrar o que agora? Vamos ver a estrutura de uma carta argumentativa. Que nós iremos ver na nossa aula de hoje, nós veremos apenas 3 tópicos, tá? Característica, estrutura e o design. O design de como essas cartas devem ser colocadas, tá bom? As características de uma carta argumentativa, ela já não é tão diferente, vamos dizer assim, do que é o contexto de uma carta em geral. Só que entra esses pontos importantes, que o quê? Numa carta pessoal, como eu falei na aula passada, nós podemos fazer o quê? Podemos expressar sentimentos. É isso, nós podemos estar ali detalhando. Lembra que a professora falou que vocês podem fazer tipologia descritiva e uma tipologia também dissertativa. Então, quando a gente engloba ali a carta pessoal, né? Quando a gente está utilizando nossas emoções ou descrevendo situações que foi na nossa viagem ou que ocorreu naquela determinada ocasião, nós estamos utilizando uma tipologia mais descritiva, né? Que o nome já diz, vai descrevê-la. Quando nós utilizamos a tipologia dissertativa, nós vamos puxar um termo já mais firme, sem tanto arrudeio e sem tanta, vamos dizer, sem tanta ênfase em caracterizar as coisas ou os nossos sentimentos. Ele vai ser algo bem mais, vamos dizer, vou colocar o termo mais frio, vamos colocar assim, porque eu utilizei o termo mais frio. Porque ele vai falar daquele assunto e pronto. Não vai ter foco, estou muito triste por conta da floresta, está pegando fogo, isso está me deixando muito para baixo. Não, vocês não vão colocar isso aí, tá? Porque isso aí entra já em outra tipologia. E nós estamos trabalhando, mais uma vez, a questão argumentativa, tá, pessoal? Argumentativa. A carta, uma das características da carta, tá, argumentativa, é a introdução. Assim como qualquer texto, a introdução, ela é a cabeça, né? Então, nós devemos, ali quando estiver formulando a introdução, ter ali um pouquinho de cuidado no que vai ser colocado. Porque quando uma pessoa pega o seu texto, a primeira coisa que vai fazer o quê? Ela é a introdução. Então, a parte que vai focar, trazer o leitor, tem que ser aqui. Li a introdução, não gostei. Vou continuar lendo, não. Estou aqui lendo um jornal, vi esse enunciado dessa carta argumentativa, comecei a ler a introdução, mas a introdução estava toda sem anexo ali, não estava tendo coesão, coerência, sem sentido nenhum. Eu vou continuar lendo? Não, eu vou buscar outras partes do jornal para ler. Então, é muito importante que a introdução seja chamativa e seja o foco lá, tá indo direta ao ponto, não faça muito arrudeio na introdução. A introdução, e lembrando que é uma carta argumentativa, provavelmente, vamos dizer que essa empresa que eu estou aqui mencionando pediu apenas 200 caracteres, então sua introdução tem que ser pequena, né? Mas ao mesmo tempo chamativa. Defesa do ponto de vista, tá? Vocês quando estão fazendo, vocês vão colocar um ponto ali, vocês vão colocar um conteúdo, um assunto. Então vocês vão estar ali defendendo esse assunto. Então vocês não vão estar ali só jogar por jogar ou colocar por colocar aquele assunto. Vocês têm que defender ele, mas de uma forma que não ofenda, tá bom? De uma forma bem tranquila, colocando seus pontos. Sem sentimentalismo, pessoal. Mesmo que nós falamos que argumentar é opinar, mas é opinar sem estar
sentimentalizando. Essa questão de sentimentos vocês deixam lá para a função emotiva, tá? Deixa para a função emotiva ou para uma carta pessoal. Carta argumentativa não requer o sentimentalismo seu, se você está se sentindo mal, se você não gostou disso dali. Não é isso. Lembra daquele exemplo que eu coloquei na aula passada? Que o editor retirou aquelas palavras de sentimentos. Porque não é isso que o leitor quer observar. Estou triste por conta disso. Eu estou feliz. Atingi o meu propósito. Não, ele quer que você faça detalhado, né, ali, uma análise ali daquele texto aquele tema que você está trabalhando, pesquisando. Fatos. Os fatos são reais, né? Que eu costumo sempre enfatizar aqui, tá, pessoal? Deve ser fatos reais. Real, tá bom? Fato real. Fatos ali onde que vocês pesquisam, como se torna um jornalista mesmo, ali, vou investigar isso ali, vou saber se isso ali realmente é verdade, vou sair pesquisando por várias pessoas para ver as opiniões que vai ocorrer ali. Então, os fatos, eles não devem ser apenas colocados por colocar. Se eu busquei esse fato, eu tenho que ter em mente. Vamos lá. A gente vê já, daqui a pouco, tá? O que vocês têm que fazer para começar a produzir, tá bom? A produzir uma carta argumentativa. Uma delas eu já vou colocar aqui. Fatos. Vou lá. O que é que eu tenho que fazer? Ver primeiro o público. Quem é que eu quero atingir com esse meu tema? Vamos pegar aqui futebol. Então eu tenho que buscar as pessoas que têm interesse em futebol, né? Aquelas pessoas que gostam de estar ali. Então, teve um jogo recentemente, final de semana, um jogo no final de semana. Pronto, um jogo que teve um pouquinho de polêmica, vamos lá. Aí já encontrei meu público. Então eu vou lá, encontrei meu público, as pessoas que gostam de quê? De futebol. Outro fato, qual é o fato? Vamos lá. Teve uma polêmica muito grande no jogo. Vamos dizer que teve pênalti, mas depois disseram que não foi pênalti. Aí retiraram o gol, vamos dizer que fez uma polêmica bem grande, os torcedores ficaram revoltados, começaram a se alterar. Então, tive um fato bem chamativo. Para o meu público não é futebol, então vou escrever uma carta argumentando esse fato para trazer o leitor quando for ver o jornal. Eu esqueci de assistir este jogo, mas eu escutei que alguém falou alguma coisa, eu vou olhar no jornal. Aí tem aquele cantinho lá onde vai disponibilizar a carta argumentativa. E o leitor, né, que gosta de futebol, vai lá e vai diretamente ler. E vai descobrir, né, através dos fatos, da argumentação, tá bom? Através da argumentação, o que ocorreu, tá bom? Olha aqui, né, o outro ponto que eu falo e não deixo de falar, que a carta argumentativa, ela pertence à função da linguagem denotativa ou referencial, tá? Que o próprio nome já diz, referência, né? Está dando referência a algo. Então, a referência que ela vai dar é ao fato que ela buscou sobre o futebol, tá bom? Diálogo direto, não faz arrudeio, tá? A carta argumentativa, ela não fica fazendo arrudeios. Ela tá ali direto e vai ao ponto. Se eu quero falar dessa ocasião, dessa polêmica que teve no jogo de futebol de domingo, então vou falar sobre ele. Não faça arrudeios. Vou começar a detalhar aqui. No segundo tempo, o jogador... Não, vai logo ao ponto. Ocorreu um mal-entendido sobre uma penalidade, que o rapaz bateu o pênalti e foi depois retirado. A torcida, não... Você vai tentando formular, claro, colocando em contexto essas frases na escrita.
Então, eu tô com um fato. É um fato que é verídico, tá? É um fato que gerou polêmica. Se gerou polêmica eu não gosto de futebol. Então, vamos dizer assim, tá? Supor, eu não gosto de futebol, então para mim não é polêmica e não me interessa muito. Eu gosto de futebol e tenho interesse de saber o que aconteceu. Mesmo que eu tenha assistido o jogo, visto tudo isso, tenho o costume de pegar o jornal e ler. Então, mesmo assim, eu vou ficar focada naquele assunto. Vou ler, vamos ver mesmo o que é que eles vão falar do que aconteceu, se é o que eu vi no jogo. Então, busca isso. Então, o diálogo, ele busca sempre ser direto, ele não fica fazendo arrudeios. Então, quando você está fazendo uma carta argumentativa, nós, escritores, né, estamos produzindo essa carta, nós somos meio que um jornalista investigativo, né, que a gente tem que estar ali investigando, buscando, analisando bem direitinho. E outro ponto bastante importante na característica argumentativa é o poder de convencimento, né? É também uma função da linguagem, né, chamada conativa, né, o poder de persuasão, a função da linguagem da persuasão. É muito importante ter persuasão, você saber ali convencer o leitor daquilo que você quer fazer. Quando uma pessoa está numa loja, ela faz de tudo, utiliza a criatividade para convencer o cliente a entrar na loja e a comprar o seu produto. Então, não é diferente numa carta argumentativa. O escritor, ele faz de tudo para convencer o leitor no seu texto. Então, ele quer que a pessoa, né, o leitor, ele fique convencido do que se está sendo tratado no texto, tá? Se eu estou falando de futebol, ele vai tentar convencer aquele leitor da pesquisa que ele fez sobre aquele tema, tá bom? Então, o convencimento, a persuasão, ela é de suma importância dentro de um texto argumentativo. Se eu estou argumentando um texto, estou opinando sobre um texto, eu quero convencer o leitor. Porque o que adianta eu fazer uma pesquisa, argumentar, opinar e não estar ali utilizando o meu poder de convencimento para que o leitor continue lendo o meu texto? Então, pessoal, suma importância, muito importante, vamos lá. Relembrando, característica de uma carta argumentativa: fatos verídicos, fatos reais, tá? Provas. Função da linguagem é denotativa, referencial, ela é uma função que trabalha a parte literal, real. O diálogo deve ser direto, eu vou direto ao ponto. Se eu quero falar disso, eu vou falar disso. Não vou ficar fazendo arrudeios, não vou ali estar só colocando fatos e não vou chegar no que eu quero de verdade. Isso faz com que o leitor leia a introdução. Ok, a introdução foi bem chamativa. Ok, vou continuar lendo o corpo do texto. Quando chega no corpo do texto, eu não fui direto, eu fiquei ali colocando várias e várias textos. Aí o leitor para no corpo do texto. Não vou ler mais isso aqui, não. E não esqueçam, tá, da introdução. A introdução, ela deve ter um ponto chave, né? Se você tá ali, você tem que fazer com que o leitor foque a partir dessa introdução. Se sua introdução não chamar o leitor ele não vai querer saber mais desse texto. Às vezes estamos lendo algo, não gostamos, passa. E nós realmente passamos. Quando nós não achamos um tema, um texto que nos chame a atenção, que não é do nosso interesse, normalmente nós passamos adiante e nem lemos. Então, é de muita importância a sua introdução ser chamativa, ter ali o foco, tá?
ponto de vista, né, a defesa, ter a questão da defesa. Estou argumentando, estou opinando, então eu tenho que ter essa questão da defesa, tá bom? Então aqui nós vamos passar para a nossa estrutura, tá bom? A estrutura. Todo texto tem sua estrutura. Todo texto vai ter a sua estrutura, tá bom? Estrutura, introdução. O texto em geral, né, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Esses são os pontos principais, tá? Os pontos principais. Todo texto. Então, professora, se é todo texto, então a poesia não. A poesia já é outra história, né? A poesia ela é trabalhada em versos e estrofes, que é nossa próxima unidade, né? Entra a questão da música. A música ela já entra a questão ali de estrofes e de versos. Mas um texto de prosa, tá? A música, a poesia, eles são versos. Tá? Quando eu falo texto de prosa, eu estou dizendo textos que têm parágrafos, textos que têm introduções, desenvolvimento e conclusão. Então, a carta ela é um texto escrito a prosa, né? A carta, professora, então a carta ali ela é pequena, mas então como é que eu consigo encaixar a introdução? Vocês conseguem sim. De antemão, a carta ela tem como um cabeçalho, tá? Ela possui, tá? Mas ele traz o quê? Aquela questão de nome, toda aquela partezinha da instituição? Não. Quando nós tratamos do cabeçalho, nós estamos falando da seguinte forma: data e local. Data e local. Isso é apenas o cabeçalho de uma carta. Data e local. O vocativo, vamos lá. Na aula passada nós vimos um termo chamado aposto. O aposto ele está ali para especificar, não é, as situações. Vamos lá. Colocar aqui, Pelé ganhou o jogo. Muita gente, vamos supor que algumas pessoas não sabem quem é o Pelé. Eu quero especificar quem é o Pelé para que essas pessoas entendam bem melhor. Então, eu coloco o Pelé, vírgula, o rei do futebol, vírgula, ganhou o jogo. Fez um gol, ganhou o jogo. Quando eu digo que ele foi considerado o rei do futebol, né? Quando eu digo que ele é o rei do futebol, eu estou especificando quem é esse Pelé, né? Outro tópico é José de Alencar escreveu Guarani, escreveu Senhora, né? Então eu entro aqui. Muita gente, vamos dizer, que não conhece quem foi esse José de Alencar, em qual tempo, né? A gente diz José de Alencar, vírgula, grande romantista brasileiro, vírgula, escreveu o livro Senhora. Então, pessoal, eu estou especificando quem é esse José de Alencar, em qual era literária ali ele pertenceu, tá bom? Então, o vocativo é um termo muito importante na gramática. Nós utilizamos o vocativo constantemente. O vocativo vem de evocar, né? Eu estou evocando algo, eu estou chamando algo. Quando eu digo, deixa eu colocar aqui na lousa, só um termo aqui. Deixa eu ver aqui uma frase. Bora aqui. Ana, tu foste para casa, tá? Para casa da sua tia. Ana, tu foste para a casa da sua tia. Quando eu falo Ana, eu não estou enfatizando, eu estou fazendo chamamento.
Ana, tu foste para a casa da sua tia, né? Olha o diferente agora. Tu foste para a casa da sua tia, né? Tu vai ser que falando agora quando eu digo, Ana, tu foste para a casa da sua tia, eu estou evocando quem? Eu estou chamando quem? Ana. Ana, tu foste para a casa da sua tia, lembre-se que tem uma vírgula, tá? Então, na carta eu faço esse chamamento. Esse chamamento é com quem? Com a pessoa com que eu quero me direcionar. Vamos colocar aqui, eu quero fazer uma carta argumentativa sobre algo envolvendo a nossa instituição, Instituto Livre. Então, eu posso colocar aqui, Instituto Livre, né, vírgula, fiz um chamamento. Ou quero fazer um argumento sobre, uma carta argumentativa direcionada ao editor. Aí eu coloco aqui, senhor, editor, tal, tal e tal, vírgula. Eu estou fazendo o chamamento, eu já estou direcionando que é a você que eu estou chamando, né? Pronomes de tratamento, pessoal, tá? Não se esqueça. Quero fazer uma carta argumentativa referente ao presidente, ao delegado, Vossa Excelência, Vossa Majestade, ao príncipe, Vossa Alteza. Então, eu tenho que ter o pronome de tratamento. Isso aqui é chamado de vocativo, porque é a partir daqui que eu estou fazendo o chamamento. O corpo do texto, que é a parte principal também da sua carta, porque aqui é onde vai estar a sua pesquisa, o seu argumento, a sua opinião, sua defesa. Então, abaixo daqui você já vem detalhando o corpo do texto, colocando a introdução, o desenvolvimento e até a sua própria conclusão, que é essa conclusão aqui. Minha introdução, vou lá, começo a detalhar lá minha introdução, tudo tal, bem detalhadozinho. Minha introdução só pode ter 4 linhas, então eu tenho que dar uma resumida, né? E tentar colocar um ponto bem chamativo nessa introdução para que faça o meu leitor a ler o meu desenvolvimento, porque o argumento, né? O argumento ele se encontra no desenvolvimento. A introdução eu vou ali apresentar o que eu irei falar, mas é aqui dentro do desenvolvimento que você vai argumentar, que você vai colocar seus fatos, tá bom? E a conclusão você vai estar dando desfecho aqui nos seus fatos, na sua pesquisa que você fez. E por finalizarmos aqui a nossa estrutura, nós teremos a despedida. Não se esqueça da despedida, tá? Numa carta é muito importante a despedida. Vocês colocarem atenciosamente, sou grata, agradeço pela compreensão. Então, normalmente ela fica colocada ou no lado esquerdo, tá? Que para mim aqui é esquerdo, né? Mas se olharmos, pode ser o direito, se olharmos de frente, né? Aqui. E a nossa assinatura, tá, pessoal? A assinatura, é muito importante a assinatura. O que é a assinatura? O seu nome, tá? É o seu nome. Você colocar o seu nome, tá? Então, aqui como a gente falou, temos essa estrutura, tá bom? Essa estrutura que pega a nossa assinatura. Então, é importante ter a assinatura, tá bom? Antes de prosseguirmos, tá bom? Para as outras partes do que vocês devem colocar ali, vamos só fazer uma revisão aqui rápida do que nós vimos aqui e nós iremos passar lá para o slide, tá bom? Vamos dar uma detalhada lá no slide e na apostila. Vamos só fazer uma revisão aqui. Nós vimos hoje, na nossa aula, a elaboração de uma carta argumentativa. Uma carta argumentativa, a introdução deve ser o quê? Chamativa. E também deve estar bem resumidazinha ali, porque vai depender dos caracteres que você terá disposto, né, pela empresa.
defesa do seu ponto de vista. Então você tem que estar ali defendendo o seu ponto de vista, tá? Eu vou falar sobre isso aqui e eu tenho que defender ele, mas nunca ofendendo, tá, pessoal? Nunca defenda com ofensas. Sentimentalismo, não. Você está argumentando, você está falando para uma empresa, para um público, para o Brasil ver, vamos dizer, publica uma carta argumentativa no jornal O Povo, internet, essas questões aí, né? Vários jornais, Jornal Nacional, vamos supor, né? No Jornal Nacional lá da Globo e etc, né? Vários jornais assim. Então, você não vai estar com sentimentalismo, tá? Você vai estar ali já pontuando firme os seus fatos. Você vai estar com os seus fatos, provas, tudo que você pesquisou concreto e com provas acima de tudo. A função da linguagem ela é denotativa porque ela é real, e acima de tudo é informação. Você vai estar transmitindo informação. O diálogo ele é direto, não faz arrudeio, tá bom? Você vai direto ao ponto do que você quer transmitir, tá bom? E convencer. Você tem que convencer o seu leitor, tá bom? Você tem que convencer o seu leitor. E para finalizarmos aqui a estrutura, tá bom? Que é a estrutura no cabeçalho. Vocês englobam o que? A data e o local. E depois você vem com o vocativo, né? Que eu expliquei para vocês. O vocativo é o chamamento e é o pronome de tratamento, tá bom? Senhor editor, Vossa Excelência e assim por diante. Vocês têm o corpo do texto. O corpo do texto que engloba introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? E não se pode esquecer da sua despedida, atenciosamente, e a sua assinatura, tá bom? Agora vamos lá trabalhar o nosso slide, tá bom, pessoal? Que vamos ver agora as partes principais que a gente tem que ter agora quando for pesquisar um texto. Então vamos lá, nós vimos aqui, quando estávamos ali na lousa, né, nós estávamos vendo a estrutura. Agora, quem puder, por favor, acompanhe aí no slide, tá? A parte que tem produção. O que é necessário para que nós tenhamos uma produção bem detalhada de uma carta argumentativa. Antes de iniciar uma carta argumentativa, devemos fazer as seguintes perguntas. Quem são os leitores de uma carta como essa? Quem vai ler a nossa carta? Eu vou escrever para quem? Para quem eu vou estar ali escrevendo? Eu tenho que saber que tipo de leitores eu estarei trabalhando, porque eu não posso fazer uma carta argumentativa para todos os públicos, porque não vai atingir especificamente todos os públicos, porque cada público tem o seu interesse de parte política, parte de futebol, parte de culinária, parte educacional. Você vai ter ali vários tópicos para poder trabalhar. Então, quando você pega essa questão de buscar qual é o meu leitor, para quem eu estarei escrevendo, aí você tem que ver. Eu quero fazer uma carta argumentativa envolvendo a área educacional, culinária, futebol, esportes, né? Então você tem que buscar o público que vocês querem, porque não tem como fazer uma carta argumentativa querendo atingir todos os públicos, porque em algum momento você vai sair do foco da sua escrita e vai começar a colocar vários pontos que não deveria estar. Então tem que buscar um público para poder trabalhar. A segunda frase, né, a segunda pergunta que devemos fazer a si mesmo é: quem costuma escrever uma carta como essa? Se eu busquei o eleitor ou busquei os leitores, né? Quero colocar como é que esses leitores irão observar. Eu vou publicar em quê? Quem costuma escrever, vamos dizer, sobre a área da educação? Que revista? Que parte de jornais? Partes de rádios? Quais partes trabalham a área educacional? Quando eu descobrir, eu irei diretamente a essa instituição, a essa empresa, para poder começar a mostrar o meu trabalho, para ver se a empresa vai aceitar e ver se encaixa na área delas.
terceira frase que fazemos, terceira pergunta que fazemos a nós mesmos. Qual costuma ser a finalidade dessa carta? Então para que eu estou escrevendo essa carta? Eu estou escrevendo só por escrever ou estou escrevendo para colocar um ponto ali de questionamento dos leitores ou para solucionar algo que os leitores estavam em dúvida ou questionando? Então eu tenho que ter isso em mente, tá? Eu tenho que ter isso em mente, essa dúvida de como eu devo ter a finalidade de estar colocando essa carta. Onde essa carta é publicada, né? Remete à nossa segunda pergunta. Onde essa carta vai ser publicada? Qual público vai ser? Vai ser um público jovem, criança, né? Adulto, adolescente, idoso? Qual vai ser esse meu público, a quem eu irei publicar para atingir determinados públicos? Se eu quero só atingir adultos, então eu tenho que buscar qual empresa ali vai trabalhar ou como eu posso estar envolvendo dentro de um blog ali para fazer essa minha publicação, tá? Quinta pergunta. O que deve conter uma carta como essa? Como já mencionei na aula passada e nessa aula, que esta carta ela deve conter argumentos e fatos reais, normalmente no nosso cotidiano, tá? Situações que estão acontecendo ali no nosso cotidiano, onde você vai poder estar ali pesquisando algo, tá colocando para os seus leitores informações que eles queiram ouvir, tá bom? Última pergunta é, como deve ser uma carta como essa? O que deve conter e o que deve ter, né? Como deve ser. No papel, né, que é algo que não está mais sendo tão utilizado, não está extinto, né? Ainda é utilizado, as cartas de papel, elas seguem uma estrutura, né? Assim como as cartas digitais, tá? Argumentativas, as cartas ali que nós fazemos no Word, ela tem uma estrutura igual ali também. Tem um cabeçalho, tem vocativo, tem o corpo do texto, tem a despedida e tem ali o desfecho. Tem tudo isso daí. Então a estrutura não muda, tá bom? O que vai poder mudar às vezes é a questão dos caracteres, que eu volto a repetir, vai depender de cada empresa, de cada situação lá, que vai ou não diminuir os caracteres, tá bom? Aí eu fiz uma pergunta aí, vocês podem estar observando aí no slide, né? Será que escrever é apenas escrever? Escrever é apenas escrever? Então eu vou pegar uma carta e estou apenas ali escrevendo e tal, sem colocar um ânimo ali dentro, um foco ali dentro? Será que não é necessário eu escrever sem estar demonstrando ali o que eu quero transmitir? Eu só vou escrever só por escrever? Normalmente, como nós escrevemos por escrever, não vamos atingir tanto público, né? Não vou buscar público, eu vou simplesmente... nem pesquisei o que eu quero falar, né? Vou supor aqui o céu mudou de cor. Vou escrever sobre o céu que mudou de cor, ficou mais escuro, vou falar sobre isso, ficou nublado. Estou escrevendo só por escrever para colocar ali no meu site ou na minha publicação, na minha página, né? Só por colocar, porque faz tempo que eu não publiquei nada. Será que isso vai ser chamativo? Isso pode fazer o quê? Você vai perder leitores, tá bom? Então, quando vocês vão escrever algo, você não escreve apenas por escrever. Você escreve para um todo, tá? Você está ali buscando, trabalhando, porque um escritor, ele não só fica aqui, o escritor não fica só numa mesa. O escritor, ele vai a campo, pesquisa, entrevista, tira foto, faz tudo isso, tá? Para trazer para casa e começar a trabalhar num texto que ele vai produzir. Então tem todo um contexto, tá? Então,
escrever não é apenas escrever. Escrever é mais do que podemos imaginar, tá bom? Outro ponto que vocês podem observar aí, se passarem para o próximo slide, tá? Continuando na parte de produção, tá bom? Pesquisar o conteúdo, como acabei de falar, o escritor, ele vai atrás do conteúdo, tá? Eu pensei nesse conteúdo agora e vou escrever de qualquer forma aqui. Não. Você tem que buscar, saber se esse conteúdo que você está querendo transmitir está em alta no nosso cotidiano ou se é algo que realmente foi só uma fala que não foi real. Você tem que buscar esse conteúdo. Ter provas que o fato é real. Por isso, eu fiz uma entrevista, mas eu tenho que ter os meus direitos autorais, né, daquela pessoa. Eu quero publicar uma entrevista, uma foto, você tem que ter ali os direitos, porque temos direitos autorais. Então você tem que ter ali uma liberação assinada por aquela pessoa que liberou a sua foto, ou o seu texto, ou sua fala. Apurar os comentários. O escritor ali de uma carta argumentativa, ele está apurando os fatos, vai apurando os comentários, para depois sentar e começar a detalhar um corpo do texto, tá bom? Buscar os impactos desfavoráveis e os impactos favoráveis. Você tem que buscar esses dois impactos. Não vou só buscar só impactos favoráveis porque eu só quero positividade no meu texto. Não. Você tem que buscar os dois fatos. Um fato que causou alguma polêmica e um fato que foi solucionado. Então não fiquem só, vou só focar no fato favorável. Não, busca o impacto desfavorável e o impacto favorável da situação. Apresentar sugestões chamativas ao leitor. Foi o que eu falei no começo da aula de hoje. A introdução, ela deve ser chamativa. Tem que chamar, trazer o foco, convencer o leitor a continuar lendo sua obra, o seu texto. Se deter a cordialidade. Ser cordial, pessoal. Na escrita, tá? Vocês têm que ter uma cordialidade, tá ali? Vocês têm que ter um domínio ali da nossa norma culta, que eu repito muito essa questão, né? A parte gramatical, a formalidade. A escrita, ela segue uma formalidade. Trabalhar com a norma culta, né, também aqui repetindo, né, essa questão cordialidade, norma culta. Vocês não podem ter não ser grosseiro na fala de vocês têm que ser gentil. Mas eu quero transmitir algo que está chamando bastante atenção e muita raiva. Mesmo assim, tem que transmitir com delicadeza. Deixar os resultados positivos para o final. É muito interessante deixar os pontos positivos para o final. Por quê? Porque o leitor vai ficar interessado de saber o desfecho da sua pesquisa, né, do seu argumento. Então é muito interessante deixar a parte positiva, o que realmente foi feito, né, finalizou ali no final do seu texto. E por fim, ter em mente que a sua produção pode não corresponder à perspectiva do local que será publicado. Então, nós devemos ter, tá bom, em mente, tá, essa questão, tá bom, será que a empresa vai aceitar? Eita, eu fiz um trabalho, fiz tanta pesquisa, será que realmente eu vou conseguir? Não consegui. Desanimei, vou desistir de escrever. Não, essas coisas vão acontecer, tá bom? Essas coisas, elas irão acontecer. Vai ter momentos que empresas vai passar pelo editor, mas não vai ser aceito. Foi um trabalho muito longo. Enfim, vai ocorrer situações que a sua carta argumentativa não vai ser aceita. Então, devemos levantar a cabeça e continuar produzindo. Vamos ver o que foi que eu errei, ou o que foi que não atingiu. Será que foi por conta que eu não escrevi para aquele determinado público? Então vamos lá, eu tenho que pesquisar e ver qual público eu vou querer realmente atingir. Porque às vezes pode ser que a empresa, ou não, quando passa pelo editor, não é barrado.
porque você fez um texto, uma carta argumentativa, mas não estava direcionado para aquele público, estava direcionado para outro. Então devemos ter muito cuidado com o público que queremos direcionar, tá bom? Eu coloquei aí, observar, tá bom, a página 67, que tem esses pontos aí, tá bom? Dê uma lida nessa página aí 67, que vocês vão estar se aprofundando mais nessa questão, tá? Da apostila. Então, pessoal, para finalizarmos a nossa aula de hoje, nosso tema 3, né, a elaboração de uma carta argumentativa de leitor, é esses pontos, tá? Sempre envolvendo as questões da estrutura, data e local. Vocativo, nunca esqueça do vocativo, né? E depois o corpo do texto, a despedida atenciosamente e também o nosso desfecho, a nossa assinatura, que é você, o nome de vocês, tá bom? E nunca se esqueça que uma carta argumentativa, tá bom? Ela requer fatos, informações e as opiniões e não coloca o sentimentalismo, tá bom, pessoal? Dentro da carta. Lembre-se também, o design, tá? O design que eu falei foi esse da carta. Estrutura, pode ser de papel e pode ser digitalizada, tá, pessoal? Estamos finalizando aqui a nossa aula do nosso tema 3, do nosso volume 2, unidade 2, tá bom, pessoal? Tchau, tchau!